Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? E aí, tudo bem com você? Você está animado para essa campanha ou não? Quem está animado aí, salve o Senhor com suas palmas. Oh, aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa campanha, permanecendo em Cristo. E hoje o Senhor, Ele nos conduzirá, a um aspecto muito importante de permanecer nele. O tema da ministração de hoje será a mentalidade da conquista. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa, que essa mentalidade, meus irmãos, essa conquista, ela não nasce da força humana, de forma alguma. Nem da autoconfiança e muito menos da nossa capacidade pessoal. A verdadeira mentalidade da conquista nasce quando eu e você, quando a nossa mente ela está alinhada com Cristo e permanecendo nele o tempo todo. Então, nessa noite, eu quero convidar para estar aqui em cima deste altar, ministrando para nós, a diaconisa Priscila, que é mais uma integrante, dessa juventude que tem ministrado para nós. Aleluia. Que o Senhor te conduza nessa ministração, em nome de Jesus Cristo. Toda palavra que sair da sua boca, que entre nos nossos corações, trazendo transformação, em nome de Jesus Cristo. E eu sei que você deixará o Espírito Santo te conduzir. Amém. Fique à vontade. Amém, glória a Deus por isso. Boa noite, igreja. Como vocês estão nesse sábado? Glória a Deus por isso. Antes de nós começarmos, para que a gente continue nessa mesma unção, que veio do louvor, que veio dos dízimos, vamos fazer uma oração, para que a gente possa dar início à palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, diante da Tua santíssima presença, eu quero me consagrar, Deus, porque cada pessoa, seja que está aqui presente ou que vai assistir esse culto, não está aqui para ouvir aquilo que eu tenho a dizer, mas as palavras que vão sair do Teu trono. Então eu oro a Ti, Deus, que como Isaías, que o Senhor venha ungir os meus lábios com a pedra viva do altar, para poder guiar o Teu povo para um novo projeto, para algo que o Senhor tem destinado a cada um de nós, Deus. Eu oro que em nome de Cristo Jesus, cada palavra venha atingir o seu alvo e o seu propósito nessa noite. Amém. Amém. Pessoal, eu preciso confessar algo antes da gente começar. Essa ministração, ela foi me dada por Deus há muitos meses. E ao longo dos meses que foram se seguindo e das semanas que foram se seguindo, é curioso porque era tão difícil colocar no papel, era tão difícil de escrever, porque parecia que cada novo dia era um teste disso que hoje eu vou trazer para vocês. E essa palavra ela é tão linda, e ela é tão viva, e ela é tão verdadeira, porque muitas vezes, quando a gente passa por aquilo que um dia a gente vai ministrar, parece que ela extrai de nós algo diferente. E eu oro a Deus que extraia do coração de vocês o propósito que Deus tem para essa noite. A palavra de Deus está lá no livro de Josué, capítulo 1. E eu gostaria de ler para a gente poder começar. Amém? Josué 1, verso 1 diz o seguinte: Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande e o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desamparei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso.
para teres o zelo de agir de acordo com os mandamentos da Torá, a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei, ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém? Quando nós iniciamos a nossa vida cristã, é muito comum a gente ouvir falar que nós precisamos passar por processos. Os processos, eles nos alinham, os processos, eles nos curam, os processos, eles nos podam. Eles extraem de nós o caráter que Deus quer nos colocar. Ele extrai de nós, muitas vezes, aquilo que nos trava, aquilo que nos para. Nós vemos que Abraão, ao sair da sua terra, ele precisou passar por provações até que ele chegasse na terra prometida. Moisés, antes de liderar o povo, precisou ser afastado por 40 anos até assumir o seu ministério. Jacó precisou aprender o preço da traição antes que ele conquistasse a promessa da herança do Senhor. O problema é que os processos, eles não são eternos. Os ciclos, eles se encerram. O deserto não é para sempre. E nós, muitas vezes, falhamos em alcançar aquilo que Deus nos prometeu, porque nós nos acostumamos que os processos é tudo que Deus tem para nós. Mas não é. Processo não é a sua rota final. Ele é parte da trajetória. Ele não é o destino de Deus para você. E por que Deus ele traz isso nessa noite? Porque muitas vezes nós nos questionamos, Deus, tudo bem, Moisés ele se afastou, mas ele conseguiu o prometido. Ele libertou o povo. Abraão teve dificuldades ao longo do caminho, mas ele chegou a Canaã, a terra prometida. Jacó foi realmente um enganador, mas ele alcançou a primogenitura. Ele alcançou a herança do Senhor. Por que isso não acontece conosco? Porque muitas vezes que nossa vida é tão difícil, parece que o ciclo do processo não se encerra, parece que o deserto ele não termina, parece que a gente roda ciclos em ciclos em ciclos e nunca alcançamos a promessa. E é essa a resposta que Deus quer trazer para nós essa noite. Quando a gente lê essa passagem de Josué, é curioso que Deus ele chega para Josué e fala assim, Josué, no versículo 2, Moisés, meu servo, morreu. Josué sabia que Moisés tinha morrido. Josué sabia disso porque Josué esteve andando com Moisés durante 40 anos. Então, por que Deus inicia dizendo para Josué, ei, o meu servo Moisés morreu? Porque era necessário que Josué entendesse que o ciclo de caminhada no deserto tinha se encerrado. Porque para que Josué fosse levado a ser aquele que iria direcionar o povo nessa conquista da terra prometida, ele precisava entender que o deserto tinha que ficar para trás. Que o processo qual ele tinha firmado, que ele tinha aprendido a ser um guerreiro, estava se encerrando. Que Moisés havia morrido e que era necessário que fosse levantado um povo que não mais tinha uma mentalidade de escravidão, mas uma mentalidade de guerra. A palavra de Deus diz assim, que durante 400 anos, o povo judeu foi escravizado na terra do Egito. Aquela geração não mais se lembrava de que um dia existia um homem chamado José, que governou aquelas terras e que foi auxiliador. Aquele povo não mais se lembrava de que o Deus que eles serviam tinha prometido para eles uma terra que manava leite e mel. E para que realmente esse povo ele fosse liberto, tinha que existir alguém que tivesse uma mentalidade diferente. E aí Deus levanta um menino que não era escravo, que vinha de um povo escravizado, mas que foi criado num palácio. Que aprendeu a governar, que aprendeu a liderar, que aprendeu a ser realmente um guerreiro, que era Moisés. E ao aprender a ter essa mentalidade, ele é levado a libertar esse povo do Egito e a entrar num ambiente de deserto até o alcance da terra prometida. Porém, nesse ambiente de deserto, o povo escravizado não entendia que ele estava passando por um processo.
que era necessário mudar uma mentalidade que tinha aprendido que tudo que poderia comer seria cebolas e legumes, e aprender que Deus estaria levando eles para uma terra de promessa. Para que vocês tivessem uma ideia, enquanto o povo estava no deserto, caminhando e recebendo o maná de Deus, eles começaram a reclamar e falar: peraí, no Egito eu tinha cebola, no Egito eu tinha legumes, e hoje todo dia eu como essa provisão de Deus? Nesse período de deserto? Que absurdo! Melhor seria se eu tivesse continuado no Egito. E aí a gente ouve uma coisa dessa e a gente fala: que curioso, né? Esse povo, ele foi liberto de escravidão. Ele estava passando por um período de deserto, recebendo todos os dias de um alimento dado por Deus. E mesmo assim ele reclamava. Mesmo que no processo Deus estivesse sustentando, ele reclamava. E ele achava que o momento da escravidão era o melhor. Por quê? Porque ele não enxergava o processo como libertação. Ele enxergava o processo como uma punição. E quando nós olhamos para esse povo, a gente fala: nossa, que povo ingrato, né? Ele lembra muito a gente. Nós temos muito a tendência a reclamar de processos que Deus nos coloca. E nós, por isso, não extraímos o melhor desse processo. A viagem de saída da terra do Egito até a prometida não levava 40 anos. Mas o povo precisou levar 40 anos. Porque era necessário que aquela geração que tinha entendido que tinha uma mente escravizada morresse para ser forjada uma geração guerreira para realmente conquistar a terra. Porque aquela geração não sentia a capacidade nela mesma, nem mesmo em receber a bênção do Senhor. Porque estava muito acostumada a um tempo de escravidão, ao ponto de não querer nem mesmo receber o amor de Deus. Estava tão acostumada a passar por dores e dificuldades que rejeitava o amor de Deus diário. Deus todos os dias mandava uma nuvem para cobrir essas pessoas. E à noite, um fogo ardente e consumidor para que elas não passassem frio. Toda manhã elas poderiam acolher do maná e comer do alimento dado por Deus como provisão. E mesmo assim, elas recusavam o amor de Deus, ao ponto delas dizerem: me leva de volta para a minha escravidão, porque era melhor do que esse deserto. Mas Moisés tinha uma mentalidade diferente. E existia uma geração diferente nascendo, que entendia que o deserto não era o que Deus tinha para eles. E isso não é uma palavra de prosperidade, de teologia da prosperidade. Isso é palavra de Deus. Isso daqui não é para animar o coração de vocês e dizer: olha, Deus tem algo perfeito. Não, é para dizer: Deus tem uma promessa de verdade. Deus não te chamou para uma vida de escravidão. O processo tem que ter um encerramento. O processo tem um ciclo final. O deserto não é o final da sua jornada. Mas para isso, levanta, como diz o Senhor: Moisés está morto, mas você é Josué, e está na hora de atravessar o Jordão. É essa a palavra dessa noite. Está na hora de você atravessar o Jordão. Amém. E essa passagem de atravessar o Jordão, muitas vezes a gente teme e a gente tem medo, porque a gente confia muito na força do nosso braço. E a gente fala: Deus, eu sou incapaz de fazer isso. A promessa que o Senhor tem para mim é algo que eu não consigo alcançar. Ainda bem que em Zacarias 4:6 Deus fala que não é pela força do seu braço, mas pelo Espírito do Senhor. Porque Deus não está forjando dentro do seu coração durante todos esses anos de processo algo à toa. Quando Ele extrai da azeitona o azeite, Ele passa por uma moedura para sair um óleo fino. Mas esse óleo ele é extraído. Esse óleo não fica retido. O seu processo ele não é à toa. E ele tem um ciclo final. Então aqui, e essa passagem, ela é muito interessante. Josué tinha caminhado com Moisés. Josué, ele sabia exatamente como ser forjado um guerreiro, porque Moisés havia forjado isso nele. Moisés havia forjado uma geração de guerreiros e com uma mentalidade de conquista. E se nós olharmos lá em Números 14:6, se puder colocar ali, nós vamos ver que em Números 14:6 diz o seguinte:
Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jafoné, rasgaram imediatamente suas vestes. Quando Moisés estava no caminho para a terra prometida, antes de Deus realmente fazer eles andarem em círculos, porque eles não estavam prontos para guerrear, Moisés envia espiões para verificarem a terra prometida. E Josué é um desses espiões. Por quê? Porque Moisés estava ensinando a Josué a armar estratégias de guerra. Muitas vezes, quando nós vamos sair do deserto, a gente quer fazer as coisas tudo muito no oba-oba. Vamos sair do processo, o que eu faço? A gente está meio perdido. E a gente não percebe que Deus ele nos ensina no processo estratégias para como a gente alcançar a terra prometida. Veja que em Números 14:6, Moisés manda espiões para a terra prometida. Se a gente for em Josué 2, a primeira atitude que Josué faz quando ele vai conquistar a terra prometida é mandar espiões. 2. Que vão para as muralhas de Jericó e que são acolhidos por Raabe para justamente olhar aquilo que eles iriam conquistar. Essa estratégia, Josué não aprendeu da cabeça dele, ele aprendeu no processo. Então, o primeiro passo para que a gente alcance a terra prometida é entender que no meio do processo, Deus está te dando armas para te capacitar para alcançar essa terra. Você não vai fazer as coisas perdido, você vai se alinhar no propósito de Deus, porque o que Deus está te falando assim, isso daí que está difícil para você, eu estou te preparando. Às vezes a gente olha para José, que foi governador do Egito, e a gente fala assim, Priscila, mas Deus me chamou para ser diretor. E tudo que eu tenho aqui é uma vaga de uma porta, de um secretariado. Escuta, José, para ser governador, ele foi escravo. Ele esteve na casa de Potifar, aprendendo a racionalizar alimentos, aprendendo a organizar a estrutura de uma casa. Ele foi ser levado à prisão, aprendendo a lidar com pessoas difíceis, e usou as duas coisas para governar o Egito. Porque ao ser governador do Egito, ele precisou racionar alimentos durante 7 anos e governar um povo para um tempo de dificuldade. Coisas que ele aprendeu o quê? No processo. Não ache que Deus está te levando por dificuldades à toa. Ele está extraindo o melhor de você. Mas esse melhor, ele precisa ter uma tomada de decisão. Porque os grandes milagres da Bíblia acontecem em movimento. Eu quero que vocês abram em Mateus 11:12, para vocês entenderem que o que eu estou falando para vocês é uma ordenança dada por Jesus. Abram em Mateus 11:12, eu vou ler com vocês aqui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força ou violência se apoderam dele. O que a palavra de Deus está falando para vocês? Os milagres do Senhor são conquistados à força, com determinação. Por isso que Deus começa instruindo Josué falando assim, levanta-te, eu sou contigo, e termina dizendo, não tenha medo e vai. Porque se nós estivermos, por exemplo, e isso é um exemplo muito prático que eu vou dar para vocês. Priscila, eu preciso que a minha vida financeira mude. Minha vida financeira não muda. Eu estou há ciclos no deserto. Eu estou há ciclos racionalizando. Tá bom. Quantos currículos você enviou? Quantos currículos você forjou? Qual foi a melhoria profissional que você fez nesse tempo de deserto? Você buscou uma profissionalização? Você está enviando? Porque muitas vezes a gente quer opções, mas a gente não precisa de opções, a gente precisa de uma porta aberta. E precisa se dedicar naquela porta aberta, entendendo que aquele, muitas vezes, não é o sim que você esperava, mas é o sim de Deus para você, para te forjar para aquilo que Deus tem para te entregar. Olha a história de Esther. Esther era uma peregrina em terra estrangeira, que um dia foi se tornar rainha, mas antes de se tornar rainha, sabe o que aconteceu? Um decreto, que levou ela para um palácio, para aprender num palácio, mas ela ainda não era rainha. Ela estava em uma seleção. E muitas vezes o sim que está sendo aberto para você, você não está querendo aceitar, porque simplesmente não é aquilo que você quer, mas é o que Deus tem para você, para te forjar, para você aprender. É a saída do deserto, é o primeiro passo, é ir como os espias foram. É sair desse movimento, é estar em movimento. Quando a palavra diz que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás de nós, é porque nós estamos nos movimentando. Muitas vezes você quer ganhar na Mega Sena, mas nem o bilhete você compra. Muitas vezes você quer a melhoria profissional, mas nem mesmo o currículo você envia.
Muitas vezes você quer ser reconhecido no seu trabalho, mas você murmura o dia inteiro no seu trabalho. E você não tem uma postura cristã de entender que isso daqui foi me dado por Deus, então eu vou fazer o melhor. Não é porque o meu patrão merece, mas é porque foi o lugar que Deus me colocou e Ele quer me dar o melhor. José, enquanto ele estava no Egito, ele fazia o melhor na casa de Potifar. Ele alcançou uma grande posição na casa de Potifar, porque mesmo escravo, ele fazia tudo para a honra e glória do nome de Deus. E quando ele estava preso, mesmo sendo um dos presos, pela postura dele por fazer o melhor, ele se tornou governador da prisão, porque ele fazia para Deus. Porque o nosso caráter, ele não pode depender das coisas que nos são dadas. Ele tem que estar alicerçado no amor que nós temos por Jesus. De entender que todas as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, mesmo sem entender, é para a melhoria da nossa vida. E muitas vezes, a gente é como esse povo no Egito, andando 40 anos no deserto. Sabe por quê? Porque a gente não quer aceitar o sim de Deus para as nossas vidas. E porque a gente acha que a gente merece melhor, mas o pouco que Deus tem dado a gente não tem honrado. Você merece o melhor. Existe uma promessa. Mas como que a gente não desperdiça a promessa de Deus se a gente nem aprende a se satisfazer com o maná que Ele nos dá diariamente? A palavra de Deus hoje para nós é o seguinte: eu tô te chamando. Está na hora de você colher os frutos. Mas até mesmo para você colher os frutos, você precisa tomar uma postura de ir até a árvore e colher. Abraão, quando recebeu a promessa, Deus disse assim para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não tinha um GPS. Abraão não tinha uma passagem comprada. Abraão não tinha a certeza de um emprego. Mas Abraão tinha uma promessa e ele tomou uma postura, ele tomou uma decisão, ele deu o primeiro passo e Deus fez o resto. Aqui, Josué, ele tinha uma palavra do Senhor falando assim para ele: está na hora de atravessar Jericó, está na hora de atravessar o Jordão até Jericó. E Josué tinha aprendido no deserto o que Moisés faria. Peraí, tá bom, eu tenho que atravessar. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser enviar espiões para ver o que eu vou preparar lá. O que será que eu vou ter? Vou criar estratégias. E os espiões voltaram e falaram: olha, o povo é assim, mas a gente consegue. Raabe nos escondeu lá, a gente ficou durante 3 dias vendo o povo, entendendo qual que era a ideia daquele povo organizado militarmente, e tô te falando, Josué, a gente consegue. E Josué então se armou, selecionou os melhores guerreiros, orou a Deus e foi com uma estratégia. E aqui eu vou fazer um pedido para vocês. Abram, por favor, em Romanos 12. Você vê que aquela palavra de Deus, ela se completa. Deus, ele nunca vai te dar uma palavra no Velho Testamento que você não vai poder também verificar no Novo. Em Romanos 12:1 diz o seguinte: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou em algumas palavras, culto racional. Paulo nos exorta que muitas vezes a gente precisa colocar a nossa razão acima da nossa mente, acima do nosso coração. Porque as nossas emoções são falhas. A gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente não quer ir, a gente não se sente capaz, porque talvez realmente nós não somos. Mas quando nós entendemos o Deus que nós servimos e colocamos a nossa razão para poder falar assim: epa, peraí, tá bom, eu não consigo, mas eu sirvo um Deus que pode, eu sirvo um Deus que consegue. Eu estou falando assim para o meu coração: calma, você serve um Deus fiel. Foi o que Josué fez. Eu vou me organizar militarmente porque Deus está mandando. Eu vou fazer as coisas organizadas e eu vou orar antes de dar o primeiro passo. Porque talvez realmente na força do nosso braço a gente não consegue. Mas é Deus que está mandando. E o nosso culto a Deus, ele precisa destinar a nossa razão a entender que é Deus quem ordena. E se é Deus quem ordena, então você pode ir. Muitas vezes o que nos trava no deserto é uma mentalidade de achar que o nosso Deus, que nos ama, tem só isso aqui para você. Entenda que não é por merecimento, nunca é. Mas é pela glória e pela graça de Deus pelas nossas vidas. E é por entender que, ei, não basta você saber que Deus te ama. Você precisa entender que Ele te ama. A palavra diz que se nós que somos maus,
sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai que está no céu? Não dará muito mais. Você realmente acha que essa vida de tristeza, dor e sofrimento é para isso que Deus te chamou? Jesus, ele fala assim: ei, no mundo vocês tereis aflições, mas calma, eu venci o mundo. Para de andar em ciclos no deserto, porque você está com medo demais de dar o primeiro passo para a Terra Prometida. Porque até mesmo para chegar na Terra Prometida, você precisa caminhar. Quer alcançar a promessa? Anda, vai, dá o primeiro passo. A palavra de Deus para esse segundo semestre lembra lá atrás, no final do ano, quando a pastora orou e falou que Deus estava destinando um tempo da colheita? Chegou o segundo semestre do seu ano, cadê a sua colheita? Colhe a bênção que Deus está te dando. Dá o primeiro passo. Permita com que Ele te mostre quão grande é o amor dEle por você. Priscila, mas eu não quero uma vida financeira. Eu quero uma família. Eu quero ter minha casa. Tá bom. Que tipo de mulher você é? Você é uma mulher sábia de Provérbios 31? Você é uma mulher capaz de edificar o seu lar? Você é uma mulher que sabe administrar as coisas que Deus te coloca? Porque a mulher de Provérbios 31, ela administrava os bens e os mantimentos da casa. Você é uma mulher que sabe conceder ou você só sabe brigar e murmurar? Você é uma mulher que quer uma vida fácil ou que você entende que administrar uma casa e um lar é ser sábia? Porque se você não sabe fazer essas coisas, por que você quer uma família? Entenda que muitas vezes a sua família não chega porque não existe em você um fundamento capaz de sustentá-la. E Deus não quer uma vida de sofrimento para você. Ou então, se você for um homem, tá bom, você é um sacerdote? Você consegue amar a sua esposa como Jesus amou a igreja? Você consegue ser um tipo de homem o qual os seus filhos vão admirar? E o qual a sua mulher vai admirar? Aquele que confia, aquele que não grita, aquele que a abraça com amor sacrificial. Porque se você não é esse homem, para que você quer uma família? Muitas vezes o deserto e a falta desse primeiro passo é porque realmente existem coisas que ainda precisam ser extraídas. Mas o que Deus está falando é o seguinte: não está na hora de você colher, não? Já não deu? O período de deserto já não acabou ou você vai querer andar mais um ano? Porque Deus tem paciência para aguardar mais um ano e para extrair de você mais um ano. Mas e você? Você aguenta mais um ano? Ou já não está na hora? Muitas vezes a gente, na nossa vida cristã, e entenda que isso não é errado, é só um costume muito ruim. A gente confunde muito o espiritual com o emocional, com o carnal. A gente confunde muito os papéis. A gente quer destinar para Deus tudo, mas não quer fazer a nossa parte. As nossas emoções estão todas turbulentas, mas a culpa é do inimigo. A culpa não é nossa. Será? A ansiedade, o medo. Está tudo muito turbulento. Isso é seta do inimigo. Isso é o seu coração, que não aprendeu a confiar em Deus. Mas eu vou jogar a culpa no inimigo para eu não ter que passar por uma transformação? Olha, Deus não muda a minha vida, viu? Vou te falar, eu estou aqui há anos tentando melhorar nesse emprego. Poxa, entendi. Mas eu não faço nada para isso. Eu quero que seja batido ali na minha porta e me entregue numa bandeja. Mas a minha postura não muda. Aprenda a separar o que é de Deus, do que é sua responsabilidade e do que é responsabilidade de domínio das suas emoções. Porque aí sim, você vai começar a agir de acordo com uma pessoa madura na fé. Um adulto maduro. A palavra de Deus diz lá em Paulo que ele fala: olha, eu não vou te falar coisas maduras demais, porque você ainda é um bebê que precisa de leite.
Você ainda está tendo dificuldade de entender que Deus te ama. Como que eu vou falar coisas espirituais demais se você ainda não é adulto o suficiente nem para entender o básico? Como que eu vou te falar coisas maduras demais se você ainda está errando em confundir o papel de Deus com o seu? Como que eu te exorto em algo um pouquinho mais sério e que eu te conto as revelações do mundo celestial para a sua vida se você ainda falha em cumprir o básico? E aí você não entende porque não caminha. Deus não está te tratando mais como um menininho na fé. Ele está falando, ei, você é adulto, não é? Você sustenta uma casa, não é? Você sustenta uma família. Você sustenta a sua vida. Então começa a caminhar, porque sou eu que estou te mandando. Você não quer? Então colhe. Então bola as estratégias que eu já coloquei no seu coração para esse processo e atravessa o Jordão. E vai guerrear por aquilo que é seu, por aquilo que eu já te entreguei. Mas Priscila, eu fiz isso e eu ganhei não. Eu fiz tudo isso que você está falando. Eu fui e eu recebi não. Atrás de não, e atrás de não, e atrás de não. Tá. E quem te diz que frustração não faz parte do agir de Deus? A gente está vivendo uma sociedade que acredita que todo não é algo, uau, meu Deus, que medo. Quando na verdade não é assim. Não é assim. Frustrações e nãos também fazem parte do agir. Você pode encaminhar 1000 currículos, você não precisa de 1000 vagas de emprego, você precisa de uma porta aberta. Se você vê os grandes empresários, os grandes profissionais, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. Quantas vezes vocês acham que eles foram rejeitados? Você já viu algum podcast? Do Elon Musk, por exemplo? Do dono da Microsoft, do dono do Facebook, eles foram rejeitados várias vezes. Receberam diversos nãos, mas eles precisavam apenas de um sim. E você que é cristão não quer receber não. A luta, a guerra, tem muitas batalhas. A diferença é que você sabe que a guerra final, a vitória está certa. As batalhas, talvez, algumas você perca, algumas você ganhe, mas a vitória final é certa. E por que você não quer batalhar? Olha a história de Davi. Quantos anos ele batalhou até ele se tornar rei? E muitas vezes a gente falha, porque a gente para na primeira frustração. E aí você pode falar assim, Priscila, mas eu tentei muitas vezes. Tá bom. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é nos alinhar. Porque às vezes esse desejo em específico do seu coração não é o que Deus tem, mas é um outro do lado. E eu vou dar um exemplo da minha vida para vocês poderem entender. Eu vou só beber uma água, peraí. Eu falo muito rápido, né? Pá, 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 pá. E aí não dá uma pausa. É bom que aí vocês dão uma respirada também, né, gente? Eu costumava dizer que um dos meus maiores sonhos era eu ir embora para o exterior. Porque eu tinha na minha mentalidade sair do lugar que eu estava. E eu projetei na minha vida que eu só conseguiria sair da situação que eu estava se eu fosse para fora do país. O problema é que não era exatamente esse o sonho. Eu só queria sair de onde eu estava. Ir para fora do país era só um dos caminhos. Não precisava ser aquele caminho. E no final do ano passado, eu falei, tá bom, Deus, tô aqui jejuando, né? Faz 4 anos já. Já deu, já. Eu não tô entendendo, eu tô aqui no deserto faz 4 anos. O que está acontecendo? E aí eu tomei uma decisão de mudar e agir de uma forma diferente. E tomar uma postura diferente, e atravessar esse Jordão. Mas talvez de uma forma como eu não tinha tido estratégia. E eu comecei a enviar currículos para a minha profissão aqui mesmo na cidade. E eu recebi diversos não, mas eu recebi um sim. E por que eu digo isso para vocês? O sim não era como eu esperava, mas era o necessário ali naquele momento para o primeiro passo, para o tempo de preparo, para aquela ida do primeiro lugar que José foi, para sair do momento de escravidão, muitas vezes, e ir ali para Potifar. Era o meu primeiro sim.
Muitas vezes a sua frustração ela nasce porque você quer isso daqui e Deus está falando, vem aqui primeiro. Porque você precisa aprender algo primeiro. Você precisa dar esse primeiro passo para cá. Para que então você chegue nessa jornada. E você tá, não, eu quero aqui. Mas aqui você ainda não consegue. Assim como o povo, quando atravessou, não conseguiu conquistar toda a terra. Eles primeiro precisaram parar em Jericó. E lutar em Jericó. E fazer as muralhas de Jericó caírem. Para então sim, eles começarem a campanha. E você está querendo conquistar toda a terra prometida. E Deus está falando, vai aqui, ó, no pequeno bairro. Você ainda nem conseguiu atravessar o Jordão e você está querendo a terra toda. Calma. Deixa eu te capacitar primeiro. Vamos conquistar primeiro Jericó. E hoje, o chamado de Deus é, tem bênção esperando vocês. Muda essa mentalidade de deserto e vai para Jericó. Atravessa o Jordão primeiro. Vai, porque a palavra de Deus está dizendo para você que você consegue. E eu estou terminando, tá? Estou terminando. Antes da gente finalizar, tem algo que talvez a gente se esqueça muito na nossa vida e na nossa caminhada. Nós temos muito costume de falar que Deus ele é amor. Ele de fato é. A gente vê Jesus sempre trazendo essa linguagem. A gente também tem muita coragem de dizer que Deus também é justiça. A gente sempre costuma falar, só quem me julga é Deus. Eu tomaria cuidado com essa frase, viu, amados? Porque por mais que Deus nos ame, Ele é muito justo. Mas a gente se esquece que durante a maioria dos livros da Bíblia, Deus se apresenta para nós de uma forma. A gente fala muito de Israel, né? Que esse foi o nome que Deus deu para Jacó. Mas sabe o que significa Israel? Aquele que luta com Deus. Sabe qual é um dos principais nomes de Deus? Senhor dos Exércitos. Me diz agora, por que falha tanto dentro do seu coração a vontade de lutar se você é filha e filho do Senhor dos Exércitos? Me explica por que o seu coração insiste em não querer guerrear por uma promessa que é dada por Deus para você. Muda a sua mentalidade de entender que a vida que Deus tem para você é só de tristeza e dor e decepção. Porque processos e desertos se encerram. Mas quem escolhe o tempo de encerramento somos nós. Você pode ser aquele que atravessa durante 40 dias o deserto, ou 40 anos. Você pode ser aquele que batalha durante 14 anos, ou 1. Deus é paciente para esperar, mas a pressa do seu coração é ela que vai determinar a postura que você vai levar. Sabe quantas vezes o salmista, Davi, ele diz, Senhor, apressa-te em meu socorro. Faz com que hoje chegue o tempo. E Deus está falando para você, chegou uma bênção. Está batendo na sua porta para esse segundo semestre. Você vai levantar para pegar? Você vai tomar uma postura diferente na sua vida? Você vai parar de ficar murmurando no deserto e vai começar a atravessar o Jordão? Todas as estratégias que Deus colocou no seu coração durante todo esse tempo de processo, Ele colocou para que você use. Então põe em prática. É na sua família? Põe em prática essa mudança. Começa, pequenos detalhes. É na sua profissão? Põe em prática. É no seu caráter? Põe em prática. As bênçãos do Senhor nos são entregues em movimento. E para finalizarmos, finalmente, e aí eu chamar os pastores, vocês vão fazer o corredor, para fazermos o corredor. Eu vou finalizar com aquilo que Deus falou para Josué no final. Depois de toda a ordenança que ele diz, no verso 9, o Senhor finaliza. Depois que ele diz para Josué, olha, vai, porque eu vou com você para levar esse povo para alcançar a terra prometida. Josué 1:9. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso?
Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o seu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém? Glória a Deus. Amém. Pastor, pastora, essa é a palavra do Senhor para esse mês de agosto. 1º de agosto, a palavra de agosto. Veja que profético, não é mesmo? Pastor, Deus está contigo, irmãos. Glória a Deus. Que nós venhamos despertar, né? Tempo de despertamento, de estarmos na presença do nosso Deus. E eu creio que essa campanha vai ser algo que vai marcar a sua história. Vai ser um divisor de águas. Amém? Nós vamos fazer o corredor, mas eu quero que faça aqui no meio, como o Senhor me mostrou. Tem uma espada do Senhor no meio desse corredor. Se você crê, Deus vai fazer coisas grandiosas, porque Ele me deu uma visão que estaria aqui, ó, mas é uma espada enorme, pegando todo esse corredor. Então saia do seu lugar, os